iniciar pedindo ao Senhor que esteja no nosso meio. E Ele já está aqui. Ele chegou antes de nós. Porque Ele está sempre ao nosso lado e Ele está sempre junto de cada um de nós para nos abençoar. Amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai Santo, porque tu tens cuidado de nós. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Vem nesta hora, Senhor, abençoar os nossos corações. E tudo aquilo que seja feito e que seja dito, seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Nós tudo pedimos e agradecemos no nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Ó Pai Santo, mas também na tua presença nós te pedimos, Senhor, por aqueles que não estão presentes, que vêm a caminho, também por aqueles que estão conosco, ó Senhor, nos lares. Visita, Senhor, a cada um. Tu conheces a cada um, tu conheces a necessidade de cada um, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, que tu sejas com eles. Nesta hora também te pedimos, Senhor, por aqueles que têm sido afetados, Senhor, por esta pandemia. Ó Pai Santo, visita, Senhor, os hospitais. Ó Pai Santo, visita, Senhor, em casa. Ó Pai, por aqueles que estão no serviço, Senhor, visita-os, dá-lhes força. Ó Pai Santo, anima, Senhor, os corações. Ó Pai Santo, nós sabemos que tu estás no controle de todas as coisas, Pai Santo. E tudo aquilo que ocorre é segundo a tua vontade e para a tua honra e para a tua glória. Ó Pai, nós tudo pedimos e agradecemos no teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo número 67. Este Salmo tem-me acompanhado durante este ano de 2020. E quase todos os dias eu medito no verso 1 e no verso 2. E diz o salmista, Salmo 67. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem os povos todos. Alegrem-se e se regozijem as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Deus tenha misericórdia de nós. Vamos iniciar o nosso culto esta noite com o número 2. Entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus átrios com hinos de louvor, e direi: este é o dia que fez o Senhor, me alegrarei porque Ele me fez feliz. Amém? Entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus átrios com hinos de louvor, e direi: este é o dia que fez o Senhor, me alegrarei.
faz feliz, Ele me fez feliz e Ele me fará feliz. Feliz é um estado de espírito em que nós podemos viver. A felicidade é algo que toda a gente procura, mas a felicidade verdadeira pouca gente a encontra, infelizmente. Mas ela tem uma solução. O Senhor Jesus. Ele me faz feliz. Amém? Ele te tem feito feliz? Amém. Ele faz feliz, Ele quer fazer feliz. Se queres ser feliz, muito feliz, dá o teu coração a Jesus. Número 35. Se quer... E quando nós cantamos, estamos a fazer esta pergunta. E se calhar fazer a pergunta a nós mesmos, não é? Porque às vezes nós também falamos com os nossos botões. Se queres ser muito feliz, dá o teu coração a Jesus. Fazemos a pergunta e damos a resposta, não é? E realmente que esta é a única resposta. E por isso mesmo nós fazemos esta pergunta, se queres ser, e agora vamos dizer, estamos muito alegres, Jesus está aqui. O número 42. Estamos muito alegres porque a alegria está ligada com a felicidade, não é? Alegria, felicidade. E nós só nos podemos alegrar se realmente os nossos corações estiverem em paz, não é? Não é uma alegria momentânea, não é uma alegria porque algo bom aconteceu, é uma alegria permanente no meio de todas as situações da nossa vida. Nós devemos estar alegres. Alegres em quê? Alegres no Senhor. Porque Ele é a nossa alegria. Ele é quem dá felicidade. É Ele que nos faz feliz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Número 42. Estamos muito alegres. Jesus está aqui. Amém?
Jesus está aqui no nosso meio e está aí também contigo em casa. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amamos muito. E agradecemos, Pai Santo, pela Tua presença no nosso meio, Senhor. Ó Pai Santo, faz-nos sentir a Tua presença. Faz sentir, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo. Ó Pai Santo, nós necessitamos, Senhor, muito de Ti, Senhor, para realmente podermos enfrentar, Pai, os dias que são de trevas. Ó Pai, mas nós dependemos unicamente de Ti. E nós somos gratos, Pai, porque Tu estás sempre presente ao nosso lado. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por esta alegria, Senhor, que Tu nos dás continuamente, uma alegria sem fim. Ó Pai Santo, vem ser com cada um de nós, eu te peço. E nós pedimos tudo isto no nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. O salmo que nós acabamos de ler, ele realmente é um salmo dedicado para o ano 2020. O ano 2020 foi marcado e tem sido marcado por um ano excepcional. É um ano sem exceção. É um ano que fica marcado nas nossas vidas e vai ficar marcado nas nossas vidas. Nós não sabemos o que é que vai ser o ano 2021, o ano 2022 também não sabemos, mas pelo menos em 55 anos que eu vivi, nunca houve um ano como este. E ainda não terminou, não é? Ainda faltam mais 2 meses. Amanhã é o dia 31 de outubro, mas ainda faltam mais 2 meses para vir. E nós não sabemos as surpresas que daí vêm. Mas, meus irmãos, é um ano que, apesar de todas as dificuldades que nós vivemos, é também um ano em que nós podemos sentir a presença do Senhor e sentir dia a dia a mão do Senhor sobre cada um de nós.
É também um ano em que nós podemos começar a ver que todas aquelas profecias e aquilo que o Senhor ia falando, nós podemos, é como se fosse, eu já tenho dito isto várias vezes, é como fosse um ensaio, não é? Como se nós estivéssemos a viver, a preparar-nos para algo que virá e nós sabemos que há de vir muito brevemente, porque o Senhor há de vir buscar a sua igreja, o Senhor há de vir novamente, o Senhor Jesus prometeu que havia de vir e realmente nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, nós devemos estar extremamente atentos, não é? Estarmos atentos a tudo aquilo que se está a passar, todos os pequenos episódios, às vezes são pequenas coisas que ocorrem e que nós devemos estar atentos para ver e fazer, voltar novamente às Escrituras e ver realmente isto e aquilo que nós vemos passar. O Senhor Jesus, a palavra de Deus, já falava, ela está escrita. E se alguns o têm por tardio, como o Senhor Jesus, a palavra de Deus também o diz, se alguns os têm por tardio, não é? Porque estão à espera e até vêm, o Senhor nunca mais vem, mas o Senhor há de vir no seu tempo determinado. E realmente nós podemos ver tudo aquilo que se está a passar. Por isso, este salmo me foi dado durante este ano, janeiro, antes de que muitas coisas estivessem para acontecer, ou antes se revelassem aquilo que estava para acontecer, este salmo foi dado e realmente este salmo tem falado todos os dias ao meu coração, ou quase todos os dias eu medito nos primeiros 2 versículos e a minha oração é que realmente o Senhor tenha misericórdia de nós. E o Senhor tem misericórdia, porque as misericórdias do Senhor são novas todas as manhãs. E pela sua misericórdia é que nós estamos aqui esta noite. E o salmista também diz, tenha misericórdia de nós e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E o texto a seguir, o verso a seguir, é realmente uma ordenança para cada um de nós no ano 2020, 2021, 2022, até que o Senhor nos chamar, para que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a sua salvação. O salmista aquilo que está a pedir é que realmente Deus tenha misericórdia sobre nós, resplandeça sobre nós o seu rosto, para que nós sejamos o quê? Aquilo que o Senhor Jesus ele disse, o sal e a luz, para que se conheça na terra a sua salvação. E realmente, meus irmãos, esta é a missão de cada um de nós. E durante esta pandemia, apesar de nós trazermos a máscara e cada vez mais nós vamos ter que usar a máscara nas nossas faces. Nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, nós temos que anunciar a paz, temos que anunciar o Evangelho, temos que anunciar a esperança, temos que anunciar o Senhor Jesus Cristo. E é no meio das dificuldades, é no meio de toda esta confusão que estamos a viver, é neste momento que realmente nós temos que ser diferentes. E como nós temos dito várias vezes, sem espírito de temor. Deus não nos deu um espírito de temor. Não devemos temer, mas devemos anunciar a salvação. Que o Senhor fale aos nossos corações e nos encoraje para que realmente nós possamos ser esta referência para aqueles que nos rodeiam. Porque todos estão a olhar para cada um de nós, estão a olhar para nós. E estão a ver, e têm que ver em nós algo de diferente.
Aquilo que nós temos vivido e os irmãos têm visto e ouvido nas notícias, que é de nos pôr assim um pouco preocupados. E, meus irmãos, temos que realmente reconhecer, a situação é difícil, não é fácil, existe um vírus mesmo por aí. Os últimos números têm mostrado aqui em Portugal, hoje foram quase 4.700. Hoje foi também o recorde em termos de número de mortes, foram 40 mortes. Um número como este foi no dia 3 de abril, que foram 37 mortos. No dia de hoje foram 40. E as coisas vão piorar. As coisas vão ficar ainda piores. Nós temos que estar conscientes disso. E por isso mesmo é que eu disse no domingo passado, nós usarmos a máscara é um sinal de uma demonstração de sermos cristãos. Porque temos que, relativamente aos outros, a máscara não é para nós, é para os outros. E nós temos que cumprir, temos que fazer isso. Temos que dar o exemplo. Temos que criar este distanciamento social. São momentos difíceis. Todos nós nos gostaríamos de abraçar uns aos outros, mas temos que realmente fazer isso. Mas não devemos entrar em pânico. Não devemos entrar em pânico, porque o Senhor nosso Deus, Ele cuida de cada um de nós. Amém? As nossas vidas estão nas suas mãos. As nossas vidas estão nas suas mãos. E Ele cuida de cada um de nós. Mas mesmo que tenhamos que entrar, ou passar por o vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Hoje, quando estávamos a meditar, e nós meditamos acerca daquilo que iríamos falar esta noite, ou da mensagem que iríamos trazer, nós lemos algumas notícias e eu procuro estar-me sempre informado. Nós lemos uma notícia acerca de uma igreja nos Estados Unidos que realmente foi afetada, uma igreja pentecostal, e numa reunião foram afetados cerca de 50. E realmente, meus irmãos, apesar de nós aqui na nossa igreja não termos sido afetados, graças a Deus, amém? Amém? Graças a Deus, por isso, eu no domingo passado disse que ninguém tinha, mas a Mariana, a filha do nosso irmão, do nossa irmã, Falcão, ela tinha sido infectada e tinha passado por isso, mas é um caso. Mas há crentes no Senhor Jesus Cristo que têm sido afetados, têm sido infectados. Alguns deles o Senhor chamou para a glória durante esta pandemia. As coisas acontecem. Mas nós temos que ter confiança. Amém? Porque o Senhor cuida de cada um de nós. E se tivermos que passar por isso, paciência. É a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Que o Senhor fale aos nossos corações. Eu vou convidar os irmãos para abrirem São João, no capítulo 6. Nós hoje tivemos que fazer a abertura e vamos também trazer a mensagem, porque surgiu um problema na pessoa que iria abrir e com urgência ele pediu para que realmente nós pudéssemos abrir e trazemos também a mensagem. Mas todas as coisas concorrem para bem daqueles que amam a Deus. E Deus tem um propósito para todas as coisas. Vamos, capítulo 6 de São João, e vamos ler a partir do verso 60. Palavras
do Senhor Jesus. E, meus irmãos, muitas vezes eu digo isto: não há nada melhor do que nós lermos a palavra de Deus e deixar que ela fale. Porque às vezes nós, humanos, às vezes nós acrescentamos coisas e falamos coisas e nem sempre. Às vezes nós tentamos introduzir alguns pensamentos, mas a nossa oração é que realmente seja o Senhor a falar e não sejamos nós. E esta é sempre a minha preocupação, e por isso mesmo é sempre bom nós ouvirmos a palavra, e quão bom seria que nós ouvíssemos só a palavra do Senhor Jesus, as palavras do Senhor Jesus, e elas, sem acrescento, e elas falassem aos nossos corações, nós saíamos e seria o suficiente. Porque a palavra do Senhor é suficiente. Como Paulo escreveu a Timóteo, toda a Escritura divinamente inspirada, não é? É suficiente para cada um de nós. Então o Senhor Jesus, o apóstolo João, ele narra aquilo que ocorreu, e vamos ler a partir do verso 60, diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro este discurso, quem o pode ouvir? João capítulo 6, a partir do verso 60. Todos abriram? Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondendo-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondendo-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12? E um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque ele o havia de entregar, sendo um dos 12. Amém. Meus irmãos, aquilo que ficou no meu coração e que realmente durante esta semana o Senhor tem falado ao meu coração são estas palavras de Pedro, que me fazem também lembrar um corinho que nós cantávamos: para quem iremos nós? Os irmãos lembram-se? Para quem iremos nós? Jesus, quem palavras são da vida eterna, que convida a sua voz. Para quem iremos nós? Para quem iremos
Jesus tem palavras, são da vida eterna. Eu tentei me lembrar deste corinho e só me vinha... Faltava uma última frase, mas os irmãos ajudaram. Porque realmente todas as frases elas me vinham, mas a última frase ela me faltava. E era um corinho que nós cantávamos já há muitos anos, que nós não cantávamos este corinho. Mas este corinho, ele realmente referia estas palavras do apóstolo Pedro. E, meus irmãos, esta expressão, ou esta afirmação do apóstolo Pedro, quando nós estivemos a meditar um bocadinho nela, o apóstolo João ele faz esta transcrição desta conversação. E realmente, quando eu estive a ver em todos os outros evangelhos, os outros evangelhos falam acerca da confissão de Pedro. Mateus fala acerca desta confissão. Marcos fala acerca desta confissão. Lucas fala acerca desta confissão. Mas realmente a confissão que ele faz nos outros evangelhos, ele começa no final, porque não querendo eu criar aqui agora ou fazer uma afirmação dogmática acerca desta expressão, mas dá a impressão, por aquilo que eu pude entender, que esta conversa, esta afirmação, é aquela mesma afirmação que Pedro fez quando o Senhor Jesus perguntou: e que dizem os homens que eu sou? Nos outros evangelhos é esta conversação, porque nos outros evangelhos diz: olha, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas. E vós, que dizeis que eu sou? E o apóstolo Pedro, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E no fundo é aquilo que está escrito no verso 69. E nós temos crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Nos outros evangelhos, o Senhor Jesus diz: olha, não te foi revelado pela carne nem pelo sangue, mas foi o Espírito que te revelou esta verdade. Mas aqui no Evangelho de João, o apóstolo Pedro faz esta afirmação. A pergunta que o Senhor Jesus faz. O Senhor Jesus faz esta pergunta porque muitos discípulos, muitos seguidores do Senhor Jesus Cristo, eles quando ouviram, e os irmãos depois em casa, se quiserem, podem ler a partir do verso 22 do capítulo 6, e lerem todo este decorrer, toda esta conversa, todo este discurso, vamos dizer assim, que o Senhor Jesus fez para com eles. Este discurso que lhes falava acerca, de uma forma figurada, acerca de comer a carne e de beber o sangue. Eles evidentemente que não entendiam aquilo que o Senhor Jesus estava a falar. Mas para os judeus, aquela afirmação de comer a minha carne e de beber o meu sangue, isso os escandalizou. E por isso mesmo é que eles, no verso 60, diz que muitos, pois, dos seus discípulos, muitos daqueles que seguiam o Senhor Jesus. E, meus irmãos, nós necessitamos de entender quem são estas pessoas. Estas pessoas seguiam o Senhor Jesus e o que é que eles viam? Eles viam estes milagres maravilhosos que o Senhor Jesus ia fazendo. Não é? Eles viveram e presenciaram um dos maiores milagres, que para mim é um dos maiores milagres que foram feitos, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. Não é só dos pães e dos peixes. Porque o Senhor Jesus curou paralíticos, o Senhor Jesus curou cegos, o Senhor Jesus curou também
leprosos, e foram muitas as curas que ele fez, mas um dos milagres também maravilhoso para mim foi realmente a multiplicação dos pães. 5.000 pessoas. 5.000 pessoas foram alimentadas com 5 pães e 2 peixes. Fisicamente, em termos físicos, é algo impossível. Não existe nenhuma explicação que nós podemos dar como é que, com 5 pães e 2 peixes, eu não conseguia alimentar vocês, os que estamos aqui esta noite, com 5 pães e 2 peixes. Provavelmente o meu filho não seria alimentado. Mas só se os peixes fossem muito grandes, e os pães também. Mas mesmo assim, nós sabemos onde é que estavam os pães e os peixes. Era uma criança, não é, que os tinha. 5 pães e 2 peixes. Mais de 5.000 o Senhor alimentou. Foi um milagre maravilhoso. E estes discípulos, estes que no verso 60 nós lemos, estes presenciaram todas estas coisas. E quando eles ouviram este discurso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? E sabendo, pois, o Senhor Jesus que eles murmuravam no seu coração, porque o Senhor Jesus conhece as nossas murmurações. O Senhor conhece aquilo que vai na nossa mente, os nossos pensamentos. Nós podemos esconder os nossos pensamentos uns aos outros, mas o Senhor conhece aquilo que vai dentro de nós. Portanto, Ele conhece, não vale a pena nós tentarmos esconder, porque Ele sabe. E quando nós formos à presença do Senhor, nós somos como um livro aberto, não é como nós dizemos, somos como um livro aberto. O Senhor vai ler todas as coisas. E, meus irmãos, eu quando for à presença do Senhor, eu tenho que me humilhar na sua presença, porque realmente, só mesmo com humilhação, só mesmo pela misericórdia do Senhor, só mesmo pela sua graça, amém? Só mesmo pela sua graça, é que eu posso ser aceito por Ele, não é? Pelo seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Porque pela minha própria pessoa eu não tinha capacidade para estar na presença do Senhor. Mas o Senhor, Ele conhece todos os nossos pensamentos. E aquela murmuração e aquele pensamento nos corações, apesar de eles não verbalizarem isso ao Senhor Jesus, o Senhor conhecia os seus pensamentos. E por isso mesmo é que o Senhor Jesus se referiu para eles e lhes disse: isto escandaliza-vos. As minhas palavras escandalizam-vos. E o Senhor Jesus continua: e se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava, o Espírito é que vivifica a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que criam e quem era o que o havia de entregar. Portanto, o Senhor Jesus conhecia aquela multidão que o seguia. Ele conhecia o coração de todos e também conhecia o coração daquele que o havia de entregar. E muitos, no verso 66 diz: depois, então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás. Muitos deles, apesar de terem visto todas aquelas maravilhas que o Senhor Jesus fez, apesar de terem comido aquele pão e comido aquele peixe, sabendo que foi algo maravilhoso. E, meus irmãos, imaginemos que nós estávamos lá presentes. O que é que nós deveríamos sentir quando nós recebemos aquele pão e aquele peixe, sabendo que aquilo foi multiplicação?
Aquilo foi um milagre de Deus. Mas, no entanto, aqueles homens que seguiam o Senhor Jesus, eles voltaram para trás. E o Senhor Jesus olhou para aqueles que ficaram. Nós não sabemos quantos ficaram, mas pelo menos quantos é que ficaram? Pelo menos 12, não é? Não sabemos se foram mais, mas pelo menos 12 ficaram. E o Senhor Jesus faz esta pergunta para eles. Talvez o Senhor Jesus ele queria puxar um bocadinho por eles, não é? Porque ele sabia, o Senhor Jesus, apesar de fazer a pergunta, já sabia a resposta. Amém? O Senhor Jesus, o nosso Deus, ele faz a pergunta e ele sabe a resposta. Porque ele conhece os nossos corações. O Senhor sabe como é que nós vamos agir. Amém? Nós não surpreendemos o nosso Deus. Nós não temos capacidade de o surpreender. Porque Ele sabe, Ele conhece todas as coisas. Amém? E o Senhor Jesus pergunta àqueles 12, e vós? Quereis também vos retirar? Quereis também voltar as costas? E esta palavra de Pedro é realmente maravilhosa. Esta expressão. Senhor, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Meus irmãos, esta expressão revela bem o sentimento do coração de Pedro. Para Pedro não havia mais outra opção. Não havia mais outra solução. Para quem iremos nós? Se não foste tu, quem? Esta é realmente a resposta do crente. E deve ser a resposta de cada um de nós. Para quem iremos nós? Além de ti, não há outro para quem nós possamos confiar. Só mesmo no Senhor Jesus. E ele continua a dizer, porque tu tens as palavras da vida eterna. O apóstolo Pedro ele não falou acerca dos milagres que o Senhor Jesus fez. Não falou acerca da multiplicação dos pães. Ele falou acerca das palavras da vida eterna. E, meus irmãos, é interessante, porque outros disseram, duro é este discurso. E o discurso é composto por palavras, não é? O discurso é composto por palavras. E para muitos as palavras do Senhor Jesus Cristo eram duras de se ouvir. Mas para Pedro, as palavras do discurso eram palavras de vida eterna. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Porque estas palavras, elas fizeram efeito nos nossos corações. E, meus irmãos, às vezes nós não entendemos porque estas mesmas palavras que fizeram efeito no nosso coração não fazem efeito no coração de outros. Porque para uns é um discurso duro de entender, mas para nós são palavras de vida eterna. Louvado e engrandecido seja o Senhor. E, meus irmãos, quando nós estávamos a meditar acerca desta expressão, que é uma expressão do apóstolo Pedro,
que nos deve fazer refletir, não é? Para quem iremos nós? Porque tu tens as palavras da vida eterna. E refletindo acerca de todo este episódio que estava a ocorrer, nós podemos entender aquilo que o Senhor Jesus também ele foi dizendo, não é? Porque depois ele diz assim, respondeu-lhes, no verso 70, respondeu-lhes Jesus, não vos escolhi eu a vós, os 12. Bem, aqui a primeira pergunta que eu fiz, quantos é que lá estariam? Os irmãos disseram 12, eu disse, não sabemos se estavam lá mais. Aqui o Senhor Jesus ele está a falar realmente para aqueles 12. Não vos escolhi eu a vós, os 12. E sabia que um de vós é o diabo, não é? É um diabo. E o apóstolo João depois diz, e isto ele dizia de Judas Iscariotas, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Realmente o Senhor Jesus, ele escolheu. Não foram os discípulos, aqueles 12, que escolheram o Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus que os escolheu. E por isso mesmo é que estas palavras de vida eterna eram entendidas por aqueles 12. Porque aprove ao Pai revelar estas palavras ao coração daqueles. E nós também sabemos, porque o Senhor Jesus também lhe disse, relativamente ao verso 69, e temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Nos outros evangelhos nós ouvimos o Senhor Jesus a dizer a Pedro, olha Pedro, olha, isto te revelou o Espírito. Não foi pela tua própria capacidade, não foi pela carne nem pelo sangue, mas foi pelo Espírito. Isso foi revelado a ti. Nós podemos entender que realmente o Senhor aprove se revelar àqueles 12. E, meus irmãos, muitas vezes nós temos uma compreensão limitada. Eu, pelo menos, tenho uma compreensão limitada. E às vezes eu fico naquela dúvida, porquê a mim? Porquê a mim, Senhor? Porquê que tu te revelaste a mim? Existe aquele hino que nós cantamos muitas vezes, porquê a mim? Um dia nós vamos receber a resposta do Senhor. Mas o Senhor se tem revelado aos nossos corações. E nós temos que ser muito gratos ao Senhor. Porque não é por nós, não somos nós, mas é o Senhor que se tem revelado aos nossos corações. E nós devemos orar por aqueles que realmente o Senhor ainda não se revelou, para que o Senhor se revele. Porque não são com palavras convincentes, não é pela nossa capacidade que nós podemos convencer, é o Senhor que convence os corações. Aqueles discípulos, eles viveram todos, aqueles discípulos que eu estou a dizer, aqueles seguidores, a palavra de Deus diz que eram discípulos, não é? Aqueles que seguiam o Senhor Jesus. Eles viram maravilhas. Eles viram maravilhas. Maravilhas. Em João capítulo 20, nós podemos ir lá ver. João capítulo 20, o Senhor Jesus, falando com Tomé, verso 29. Diz assim o Senhor Jesus, porque me vistes, Tomé, crestes. Bem-aventurado os que não viram e creram. Esta conversa do Senhor Jesus com Tomé, porque Tomé nós sabemos que Tomé era incrédulo, não é? Nós às vezes até usamos esta expressão, nós somos incrédulos, ou alguém incrédulo é como Tomé. Tomé foi preciso ver para crer. E não foi só ver, ele teve que pôr a mão, não é? Teve que pôr a mão, teve que pôr o dedo. E o Senhor Jesus dá-lhe aquele puxão de orelhas a Tomé. Mas é preferível, para Tomé foi preferível aquele puxão de orelhas e realmente ele crer, não é?
E nós realmente às vezes precisamos de uns puxões de orelhas do Senhor, mas o Senhor puxa as orelhas àquele que ama. Amém? O Senhor puxa as orelhas àquele que ama. E Ele repreende aquele que chama por filho. Louvado seja o nome do Senhor. E se às vezes nós somos repreendidos pela palavra e somos repreendidos pelo Senhor, nós temos que dar graças a Deus. O Senhor está-nos a repreender porque Ele nos quer chamar, quer nos alertar. E Tomé, ele realmente foi necessário que ele fosse repreendido pelo Senhor. Olha, Tomé, e nós podemos até parafrasear, nós não estávamos lá, mas podemos entender pela palavra que o Senhor lhe disse assim: olha, Tomé, tu vistes e crestes. Olha, bem-aventurado são aqueles que não viram e creram. E depois o apóstolo João, ele escreve assim: Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. E, meus irmãos, aquele tempo que o Senhor Jesus esteve, Deus na terra, deve ter sido algo maravilhoso. Por onde o Senhor Jesus andava, Ele, além de fazer, Ele agia e devia ser algo maravilhoso. O próprio João diz: olhem, muitos outros sinais foram feitos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, aqueles que estão escritos, estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida eterna. Meus irmãos, eu quando estava a meditar neste texto, ele falou ao meu coração. E ele, de certa forma, o pensamento que veio à minha mente foi que realmente todos estes milagres que o Senhor fez e que foram registados na sua palavra, eles foram feitos para que nós crescêssemos. E por isso mesmo eles foram registados, não é? Tudo isto foi escrito para que creem, para que vocês creiam e para que crendo, tenhais a vida em seu nome. O Senhor Jesus não simplesmente fez os milagres por fazer. Houve um propósito para o qual Ele fez. E, meus irmãos, aquilo que o Senhor colocou no meu coração é que realmente tudo aquilo que acontece na vida do crente, todas as coisas que acontecem na nossa vida, é para a honra e para a glória do nosso Deus. Tudo aquilo que acontece na tua vida e na minha vida é para a honra e para a glória do nosso Deus. Não é por qualquer motivo que tu estás a passar por uma dificuldade, não é por algum motivo que tu estás a passar por um momento de alegria, mas tudo isso que passa nas nossas vidas, seja uma doença, seja uma vitória, é para a honra e para a glória do Senhor. Há dias nós meditamos acerca da cura daquele cego de nascença. E os discípulos perguntaram: mas o Senhor Jesus, isto foi ele que pecou ou foram os seus pais? E o Senhor Jesus disse: nem ele pecou, nem os seus pais. Mas isto foi para que se demonstrasse o meu poder e para que vocês creiais, não apenas vós, mas todos aqueles que testemunharam, para que creiam que eu sou o Cristo, para que eu sou o Filho de Deus. E, meus irmãos, eu creio, mas creio mesmo,
que todos aqueles que passaram e tudo aquilo que foi escrito nos Evangelhos, todos aqueles doentes, todas aquelas situações difíceis, a falta do vinho nas bodas de Canaã, todas aquelas situações, elas ocorreram e estavam preparadas para que o Senhor Jesus demonstrasse o seu poder, para que através delas fosse executado o propósito de Deus naquele lugar, para que realmente fosse reconhecido. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Para quem iremos nós? Para quem iremos nós? O apóstolo Pedro, ele realmente deu aquele mote, aquela indicação, que depois vários foram os que escreveram. Em Timóteo, a carta do apóstolo Paulo ao Timóteo, no capítulo 1, no 1 Timóteo, capítulo 2 e verso 5, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não há mais nenhum. Para quem iremos nós? Só o Senhor Jesus é que é a resposta. João 3,16, o que é que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não é? Para que todo o que nele crê, em quem? Em Jesus, tenha, ou não pereça, mas tenha a vida eterna. Para quem iremos nós? Só o Senhor Jesus. João capítulo 14, verso 6, o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para quem iremos nós? O apóstolo Pedro, ele realmente, ele reconhecia, ele sabia, mas nós sabemos que foi o Espírito do Senhor que se revelou ao seu coração. Mas ele realmente, ele sabia que não havia outra solução, não havia outra pessoa para quem ele pudesse ir. O Senhor Jesus perguntou-lhe: olha, e vocês também querem ir? O apóstolo Pedro disse: não, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E realmente é esta mesmo certeza que nós temos nos nossos corações. O Senhor Jesus Cristo é a única solução, é o único caminho. E só através do Senhor Jesus Cristo é que realmente nós temos acesso ao Pai. No meio desta pandemia, no meio destas dificuldades todas que vivemos, para quem iremos nós? O Senhor Jesus Cristo. Amém? O Senhor Jesus Cristo. No domingo passado nós meditámos acerca do bom pastor, não é? Para quem iremos nós? Para o bom pastor. Aquele que cuida das suas ovelhas e que realmente nos guia a pastos bem verdejantes, a águas tranquilas, aquele que nos faz descansar, que no meio das nossas dificuldades Ele está connosco para nos ajudar. Para quem iremos nós? O Senhor Jesus Cristo. Que realmente este mesmo pensamento, ou que esta mesma afirmação que o apóstolo Pedro ele fez, seja a nossa afirmação na presença do Senhor. Para quem iremos nós? Para ti, Senhor. Porque o Senhor Jesus tem as palavras da vida eterna. E é Ele que realmente pode nos ajudar e é Ele a resposta para os nossos anseios e para a nossa vida. Senhor nosso Deus, ó Pai Santo, obrigado pela palavra, Senhor, que Tu preservastes
Ó Senhor, nós te agradecemos pelos evangelhos, Senhor, as cartas. Ó Senhor, por todos estes escritos que tu preservaste até aos nossos dias, Pai Santo. E todas estas narrativas, Senhor, daquilo que ocorreu. Ó Pai Santo, tu preservaste durante os séculos, Senhor, apesar de tanta tentativa de Satanás de apagar, Senhor, esta palavra, Senhor, que chegou aos nossos dias. Nós te agradecemos, Pai, porque realmente através da tua palavra, Senhor, através da certeza, Senhor, que vai nos nossos corações, através da confiança, Senhor, que nós temos na tua palavra, que realmente nós depositamos a nossa fé. Ó Pai Santo, mas também é nossa vivência no dia a dia. Ó Senhor, as experiências que vamos ter dia após dia, no relacionamento que nós temos contigo. Ó Senhor, da forma como nós vemos, como tu nos tens ajudado, Senhor, e guiado nesta vida. Ó Pai Santo, e realmente nós sentimos a tua presença ao nosso lado. Ó Senhor, continua a ser connosco. Ó Pai, e se realmente a palavra não tem entrado, Senhor, no coração de alguém, nesta hora te pedimos, Senhor, por este coração, para que realmente o Senhor possa abrir o entendimento, Senhor, e para que realmente esta palavra possa não ser um discurso duro, mas serem palavras de vida eterna. Nós te pedimos, Senhor, por cada um aqui esta noite, e aqueles que nos estão a ouvir, e também aqueles que nós temos no nosso coração, que tu fales aos seus corações e te reveles às suas almas. Nós te pedimos isto, Senhor, não porque mereçamos alguma coisa, mas para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém. Que o Senhor abençoe os vossos corações. Não nos esqueçamos, no domingo é dia de Santa Ceia e é um dia em que nós estaremos aqui da parte da manhã. A partir de hoje está levantado estas restrições de movimentação. Todos nós sabemos. Vão ser levantadas mais algumas restrições, nós sabemos disso, porque se a situação não melhorar, o Governo vai ter que entrar com mais restrições. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos mantenha abertos. Não existe restrições nenhumas ainda para as igrejas. A única restrição que existe é o ajuntamento de mais de 50 pessoas. No entanto, nós confiamos no Senhor, que o Senhor vai manter as portas abertas. Sabemos também que existe um risco, mas nós confiamos no Senhor, que o Senhor vai continuar a guardar a nossa tenda. E continuamos a orar uns pelos outros. Se houver alguma necessidade, por algum motivo, alguma necessidade dos irmãos, também aqueles que nos estão a ouvir, não hesitem de contactar, porque existem irmãos que se conseguem movimentar, há os mais novos que podem fazer serviço e que podem ajudar. Portanto, nós estamos prontos para ajudar e para servir. A nossa responsabilidade como igreja é de nos ajudarmos uns aos outros. Se houver alguma necessidade, eu sei que não conheço nenhuma situação aqui, mas sei que há dificuldades, às vezes, os empregos poderão estar afetados e tudo mais. Se houver alguma necessidade, os irmãos devem levantar o braço. A nossa responsabilidade como igreja é de ajudarmos uns aos outros e ajudar-nos com amor. E nós temos que servir uns aos outros como nós mesmos, não é? E, portanto,
não se restringem de pedir. Os mais idosos, se não puderem, se tiverem que ficar em casa, mas necessitarem de alguma coisa, levantem as vossas mãos. Alguém estará na disponibilidade para ajudar. Amém? Que o Senhor abençoe a todos.